Olá, aqui quem fala com você é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós teremos mais uma aula da nossa escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil, mais especificamente uma aula servida aos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaquaquecetuba. Propriamente dito, hoje é o dia 10 de maio de 2020, nossa 7ª EBD online, onde nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Estamos estudando o capítulo de número 28, acerca do batismo, dando continuidade à aula do domingo anterior, onde nós não conseguimos concluir devido à extensão do conteúdo. Comecemos então pela seção de número 4. Não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas também os filhos de pais crentes, ainda que só um deles o seja, devem ser batizados. Vamos examinar um pouco este texto de perto. Observamos aqui, meus irmãos e irmãs, que há pelo menos duas partes nesse texto. Vamos olhar mais de perto a primeira parte, onde diz assim: não só os que professam sua fé em Cristo e obediência a Ele. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são os adultos. Está se falando de adulto, porque apenas os adultos podem se articular assim. Apenas os adultos, eles podem professar a fé, organizar racionalmente aquilo que creem. Vamos retornar ao nosso texto inteiro. E aí vamos observar agora, mais de perto, a nossa segunda parte, que trata acerca das crianças. Mas também os filhos de pais crentes, ainda que só um deles o seja, devem ser batizados. Então o texto trata de crianças que naturalmente não podem professar a fé, devem ser batizadas. Então tanto adulto quanto criança devem ser batizados, ainda que esta criança seja filha de pais onde um dos cônjuges não seja cristão, não professe a fé cristã. O assunto, portanto, é o P do batismo, como aí sugere esta bela imagem na nossa tela. P do batismo é batismo infantil. Os presbiterianos batizam seus filhos e filhas devido ao seu entendimento bíblico acerca da aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo. Essa aliança perpassa os dois testamentos, tanto o Antigo quanto o Novo. Um Deus, uma aliança, um só povo, um só mediador. Então, este texto justifica aí a nossa ação de batizar. É o entendimento bíblico de que Deus tem apenas um povo expresso nas Escrituras, o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a marca da aliança era a circuncisão. Nós vemos aqui, através desse texto, no livro de Gênesis, no capítulo 17, verso 9 e 11. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Circundareis a carne de vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, no Antigo Testamento, Deus deu ao povo de Deus, através da vida de Abraão, a marca da sua aliança, que seria a circuncisão de todo menino ao 8º dia, como o texto aí está expresso. No Novo Testamento, a marca da aliança mudou, agora é o batismo. Vemos aqui Pedro, no seu sermão em Jerusalém, uma parte dele, dizendo assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Portanto, o batismo, ele assume no Novo Testamento a marca da aliança. A marca da aliança, portanto, mudou. No Antigo Testamento era a circuncisão, no Novo Testamento é o batismo. A marca mudou,
mas a substância é a mesma, ou seja, existe um sinal que deve possuir todo aquele que entra em aliança com Deus. Vamos retomar ao nosso texto e ver que há um destaque em parênteses aqui, ainda que só um deles seja crente ou cristão presbiteriano, um dos cônjuges, a criança deve ser batizada. Ainda que apenas um dos cônjuges seja cristão, a criança deve ser batizada. Tanto se for apenas a mulher sendo cristã, a esposa, como está aí no nosso quadrado à esquerda, quanto o homem ser o cristão, quadrado aqui à direita. Fundamento bíblico para isso se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém, agora são santos. Ou seja, ainda que apenas um dos cônjuges seja cristão, mesmo assim, Deus honra a aliança e o filho deste irmão ou desta irmã é considerado santo para Deus. Vamos entender um pouco o assunto. As crianças eram membros da igreja no Antigo Testamento e por isso eram circuncidadas na fé de seus pais pelo mandato do próprio Deus. Visto que a igreja é a mesma, as crianças continuam a receber o mesmo sinal da aliança de seus pais, agora o batismo. Ou seja, se havia um sinal que as crianças recebiam no Antigo Testamento, as crianças do Novo Testamento também recebem um sinal, embora mudou o formato, não é mais a circuncisão, agora é o batismo, mas a substância ainda é a mesma, ou seja, as crianças devem ser incluídas no pacto da aliança com Deus. Seção de número 5. Posto que seja grande pecado menosprezar ou negligenciar esta ordenança, contudo a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas a ela, que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva, ou que todos os que são batizados sejam indubitavelmente regenerados. Então há neste texto pelo menos 3 assuntos que requerem aí um pouco da nossa atenção. Então a primeira parte, de grosso modo, afirma que é pecado desprezar o batismo. A segunda parte diz que embora a pessoa seja batizada, o batismo não executa a salvação. Terceira parte, também não significa que se batizar garanta a salvação. Vamos ver se isso fica mais claro à medida que avançamos. Primeiro, o assunto trata da rejeição ao batismo. A Confissão de Fé de Westminster se preocupa com esse tipo de postura. O batismo é parte inicial da vida cristã. É a marca, sinal de pertencimento a Deus e de uma nova vida. Um momento de celebração. Portanto, a Confissão de Westminster vai na direção de que evitar o batismo é procurar evitar a associação com o gesto salvador de Deus. Em suma, um grande pecado. O que isto quer dizer? O que isto quer dizer é que as pessoas que evitam batizar-se, na verdade, estão declarando que não querem se associar à obra salvífica de Cristo. Nem ela, e se recusam a batizar seus filhos, também querem que seus filhos não se associem com Jesus. E isso é um grande pecado. Batismo não salva. Afirmar o contrário seria ir de encontro a um princípio central do Evangelho. A salvação é pela graça de Deus. Por isso, é totalmente possível que uma pessoa possa ser salva sem a utilização do expediente fornecido por Deus, o batismo. Todavia, não é correto se utilizar desse argumento para apoiar a atitude de se associar à Igreja de Deus. É importante dizer, meus irmãos e irmãs, e deixar registrado aqui em alto e bom som, que quem salva é Jesus Cristo. É Cristo que salva. O batismo, ele é um sinal que a pessoa foi salva.
Mas pode ser que a pessoa não tenha na sua vida a oportunidade de se batizar, mesmo sendo salvo em Cristo. Aí nós citamos um exemplo muito bem conhecido da igreja, que é o ladrão da cruz, mesmo crendo em Cristo, professando a sua fé no Senhor, naquele momento de dor, crucificado ao lado do Senhor, ele foi declarado salvo por Cristo, embora não tenha tido tempo de se batizar. Portanto, o batismo, embora um sinal que deve ser procurado pela pessoa, se Deus lhe confere tempo oportuno, o batismo não é necessariamente algo que faça com que a pessoa seja salva. É isso que a Confissão de Fé de Westminster quer ressaltar nesse ponto. O batismo também não garante a regeneração. Não há uma visão mecanicista do batismo e a nova vida. Não há um automatismo que garanta que batizando-se efetua-se o novo nascimento. Apenas o Senhor confere nova vida. Mais uma vez, mais para reforçar mesmo para essa repetição, mas a repetição não é fruto de algo aleatório, é para enfatizar de que o batismo não é algo automático, não é algo mecânico. Uma pessoa batizou e agora é salva. Não é isso. O batismo ele é sinal de fé na vida do cristão. É possível que alguém não exerça a fé e mesmo assim queira ter o sinal. Obviamente, pessoas com esse perfil acabam não perseverando no caminho do Senhor. Seção de número 6. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Contudo, pelo devido uso desta ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ela pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da própria vontade de Deus, em seu tempo determinado. Esse texto ele fala de 2 tempos. Como assim? Existe o tempo da administração do batismo. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado, ou seja, o tempo que se refere a esse texto aqui é o momento em que a pessoa está sendo batizada, está recebendo o sinal, a aspersão de água diante da igreja. Então, a eficácia do batismo não se limita apenas a este momento, ou quando isso ocorre, tanto no momento do batismo infantil para as crianças, quando também como para adultos. O batismo ele é eficaz, servido nesse momento, mas não apenas nesse momento. Entretanto, ele cumpre o propósito de Deus, é sinal para os cristãos de uma aliança com Deus, através dos méritos do único mediador, Jesus Cristo. O outro tempo é o tempo da manifestação, ou seja, há um tempo determinado em que a graça prometida, não somente oferecida, mas há de se manifestar. Então, é um texto que tem algumas informações, nós precisamos tentar aqui reformulá-lo para ver se fica um pouco mais claro. Então veja só, Deus no tempo determinado, e aí a seta para cima, oferece a graça prometida, ela é manifestada e conferida àquele a quem ela pertence. Vamos tentar melhorar isso, reduzindo o conteúdo para facilitar o entendimento. Então, no tempo determinado por Deus, a graça prometida através do batismo, ou seja, quando a pessoa submete-se ao batismo, há uma graça prometida na vida desta pessoa, de que Deus a acompanhará, de que Deus será a sua força em todo momento. Essa graça, ela é manifestada e conferida àqueles a quem ela pertence, ou seja, aos escolhidos de Deus, no tempo de Deus. Então, no tempo determinado por Deus, retomando aqui nosso design nessa tela, no tempo determinado por Deus lá em cima, a graça prometida através do batismo, ela há de se manifestar e ser conferida àquele a quem ela pertence, àqueles que Deus escolheu para si. O batismo, portanto, não se limita apenas ao momento de sua administração. Existem 2 tempos, o tempo da administração e o tempo da manifestação.
É importante dizer isso, porque pode ser que alguma pessoa fora batizada na infância, mas mesmo no decorrer da vida demore para demonstrar essa fé e manifestar essa graça. Mas essa graça que foi dado o sinal pelo batismo, dada por sinal através do batismo, o batismo enquanto sinal, ela há de se manifestar na vida dessa pessoa e ela com certeza demonstrará as marcas do verdadeiro cristão. Esse texto ele visa reconfortar os pais das crianças, uma vez que de fato nós, quando entregamos os nossos filhos e as nossas filhas para o batismo, encomendamos a Deus a sua proteção e temos certo que Deus há de honrar a sua promessa feita no batismo e manifestar a sua graça àqueles que são seus, àqueles que pertencem ao Senhor. Esta é a fé de todo pai e mãe presbiteriana. Seção de número 7. O sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez a uma mesma pessoa. Vamos observar os destaques. Uma só vez e uma mesma pessoa. Há fundamento bíblico para isso. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, verso 5. A Confissão de Fé de Westminster associa o batismo, como sinal visível do novo nascimento, ao próprio renascimento pelo Espírito, através dessa citação bíblica de Tito, para justificar apenas a frequência de um único batismo. Ou seja, como só podemos nascer de novo uma única vez, assim, uma única vez somos batizados, porque a pessoa se torna cristã uma única vez na vida, não mais. Portanto, a igreja não deve rebatizar. Agora, vamos abrir um parênteses. É possível que uma pessoa venha de uma denominação onde a igreja presbiteriana não reconheça como uma igreja de fato, uma igreja que tenha as marcas distintas conforme o Evangelho de Jesus Cristo exige. Então, a igreja presbiteriana não reconhece o batismo desta denominação e por isso a pessoa precisa ser batizada assim que for servida do conteúdo bíblico conforme nosso Senhor Jesus Cristo nos passou. Então é possível sim. Nesse caso não é um rebatismo. Nesse caso acontece que a pessoa está sendo batizada de fato, mas de acordo com as Escrituras. Possíveis objeções quanto ao assunto que nós estamos tratando. Alguém pode perguntar: não se deve esperar para que a criança possa crescer e decidir? Esse é um argumento recorrente. E esse tipo de procedimento é estranho às Escrituras. A Bíblia demonstra que as pessoas se chegam a Deus quando crianças através do vínculo com suas famílias. Por exemplo, através da obediência dos pais. Isso está expresso lá no 2º mandamento, em relação à proibição de prestar culto a imagens. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Há nesse texto a promessa de que os filhos são abençoados pela fé dos pais. Quando nós batizamos os nossos filhos e as nossas filhas, nós declaramos que temos esta fé de que Deus não é apenas o nosso Deus de maneira individual, mas também é o Deus dos nossos filhos que Ele nos concedeu. Há também esse belíssimo texto: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Livro de Josué, capítulo 24, verso 15, expressa muito bem que a fé não é apenas de Josué. Josué não diz, eu só sirvo ao Senhor, não, eu e minha casa. A casa contempla a sua esposa e seus filhos também, ou seja, ele e sua família servem ao Senhor, servirão ao Senhor a despeito da incredulidade dos israelitas da época. Há vários textos bíblicos que informam que famílias inteiras foram batizadas. Por exemplo, aqui eu cito 4 do Novo Testamento. Obviamente,
porque o batismo é a marca da aliança no Novo Testamento. A família do carcereiro, lá em Atos, capítulo 16, verso 33, afirma que toda a casa do carcereiro foi batizada. Segundo o texto da família de Lídia, Atos 16, verso 15, afirma que Lídia e sua família foram batizadas. Assim também temos no terceiro exemplo a família de Cornélio, em Atos, no capítulo 10, verso 24, registra-se que ela foi batizada. E também temos a família de Estéfanes, em 1 Coríntios 1,16, que registra que a sua família foi batizada. E em nenhum desses textos elas são excluídas, ou as crianças, são excluídas ou apresentadas exigências de maioridade para que possam ser batizadas. Em nenhum desses textos é exigido que a criança atinja uma determinada idade para ser batizada. Portanto, é muito estranho que nos tempos de hoje alguém possa fazer tal exigência. As crianças não são seres puros? É um tema que às vezes vem, as pessoas alimentam a ideia de que há uma pureza nas crianças e que por isso seria dispensável o batismo. Ninguém dos filhos de Adão pode ser considerado puro, ou seja, ninguém da humanidade pode. O salmista sabe muito bem disso e deixou registrado no Salmo de número 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Considerações acerca desse assunto que tratamos. O batismo bíblico deve ser obedecido, não fazê-lo é incorrer em pecado. No momento certo, na dependência de Deus, será manifestado sua graça àqueles que pertencem a Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, se acaso você conhece alguém que ainda não se predispôs ou sente insegurança em relação a confessar a sua fé e ser batizado, estimule para que essa pessoa creia conforme as Escrituras. O batismo é um sinal da graça de Deus na vida da pessoa. E esse sinal deve ser desejado, deve ser objeto de desejo daqueles que amam ao Senhor. E a nós, cristãos, Deus nos confere graça a fim de que possamos esclarecer as Escrituras para essas pessoas e mostrar que é necessário que se arrependam e se batizem para perdão de pecados no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus muito nos abençoe. Esse é o fim do nosso estudo, no capítulo 28. Amém.